Bom dia, gente bonita, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar português e ciências. Hoje, como eu falei no vídeo de ontem, nós iremos falar sobre as onomatopeias. Tio, o que são onomatopeias? As onomatopeias são a escrita que representa os sons. O som de um animal, o som de um objeto, o som que o nosso corpo pode emitir através de uma palma. O que eu usaria para representar a palma? Pá, pá, pá. O som da chuva. Para representar uma queda. Né? Para representar o que é no chão. Pop. Tá? Para representar um animal. O cavalo galopando. Pocotó, 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 pocotó. A vaca, mu. O gato, miau. O cachorro, uau, uau. Quando a gente é pequenininho, as primeiras coisas que a gente aprende a falar são as onomatopeias, né? O som dos animais. Como é que o cabrito faz? Bé, né? Então, essas palavrinhas que nós usamos para representar os sons são as onomatopeias. Alguém batendo na porta. Toque, toque. Uma campainha. Blim, bom. Vamos ver outra coisa. O som do trem, como nós vimos na HQ de ontem. Piuí. E por aí vai, tá certo? Então, hoje nós, em português, iremos falar sobre as onomatopeias, que representam os sons dos animais, das coisas, tá? Um assobio, uma buzina, bibi, bibi. Tá bom? E em ciências nós iremos falar de duas partes das plantas. Na semana passada nós falamos sobre o caule e a raiz. Hoje nós iremos falar sobre a folha, tá bom? E também sobre a florzinha. Olha, a folha é uma das principais partes da planta. Por quê? Porque é através da planta que é feita as trocas gasosas, a transpiração, e ela é a principal fonte de produzir o seu próprio alimento, tá certo? E a flor, ela é a principal responsável pela reprodução de uma planta, certo? Então, tudo isso a gente vai ver agora de acordo com o que a gente for vendo no livro, tá certo? A tia tá falando mesmo só para quando vocês for olhar, ficar, não. Então, vocês já sabem. Em ciência, nós vamos falar sobre as folhas e sobre as flores. E em português, nós vamos falar sobre as onomatopeias. Agora, para vocês, um smash. Vocês sabem o que é um smash? Um beijo, tá? Então, smash é a onomatopeia de um beijo. Página 39. Releia alguns quadrinhos da HQ que você viu na seção leitura deste capítulo e observe as palavras que representam os sons. Então, na primeira imagem, nós temos aí piuí, na segunda imagem, squinch e na última, poc. Quem é que faz piuí? É o som da lata caindo no chão, o som do apito do trem ou o som do freio do carro? Aí você liga. E esse squinch, o que será que está representando? Muito bem, o som do freio do carro. E esse poc? Isso, o som da lata caindo no chão. Então, você vai ligar, certo? Página 40. Segunda questão. Leia o poema a seguir. O título do poema é Onomatopeia. A galinha, quando não está dormindo, cocoricó, ela fica repetindo. O grilo, ao anoitecer, cri, 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 não chega a me aborrecer. O sapo incha, incha no brejo ao luar. Quash, 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 quem consegue imitar? O cachorro atrás do gato, au, 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 au. E o gato atrás do rato, miau, 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 miau. A menina tropeçou e caiu. Ai, ai, ai. Levantou
ergueu a cabeça e sorriu. Agora, contorne os versos do poema que representam os sons que os animais fazem. Lembrando, um poema ele é formado por estrofes e em cada estrofe possui os versos, tá? Então, o verso quer dizer a linha, tá? Então, você vai circular as linhas em que apresentam os sons dos animais. Lá no final diz, a menina tropeçou e caiu. Ai, ai, ai. A menina, ela não é um animal, ela é um ser humano. Então, você não vai circular o ai, ai, ai. Somente o som dos animais. Página 41. Terceira questão. Pinte os balões que tenham onomatopeias vistas na atividade 1 e 2. Ou seja, lá naquela atividade de ligar, né, da página 39, e na atividade de circular as onomatopeias, na página 40, lembrem o que vocês viram. Aqui tem os balõezinhos. Piuí, bip-bip, toque-toque, poc, au-au, cocoricó. Quais foram as onomatopeias que vocês viram? Vamos lá. Vocês viram piuí? Sim, o som do trem. Vocês viram toque-toque, o barulho da porta? Não. Au, au, au. Sim. Bip, bip. Não. Poc? Sim, que foi o homem jogando a lata no chão. Cocoricó. Sim, vocês viram lá o som do galo. Muito bem. Primeira questão. Ligue cada uma das onomatopeias às imagens que a representam. Esse aqui, ó, nós temos fum-fum, tibum e atim. Fum-fum representa a menina espirrando, alguém tocando uma buzina ou alguém caindo na piscina. Muito bem, fum-fum é o barulho de uma buzina. Tibum. Muito bem, alguém caindo na piscina. Atim. Isso, uma pessoa espirrando. Então, você vai ligar, tá certo? Página 185. Folhas. As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Tia, quem é a Ceci? Ceci é aquela personagem indígena que nós falamos na aula passada de ciências. Vocês lembram que nós falamos sobre a tribo indígena em que ela vive e a importância das plantas para eles? Não só para eles, para nós também, ok? Então, vamos lá. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Vamos ver. Bom, existe a trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e também eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Também existe a eliminação de água. As plantas, elas podem eliminar água por meio da transpiração que ocorre principalmente nas folhas. Elas produzem o próprio alimento, tá? A fotossíntese, ela ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. As folhas, elas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Agora, você vai ligar cada adivinha situada à esquerda ao tipo de folha que melhor representa a sua resposta ao lado direito, certo? Então, vamos para a primeira adivinha. Quem é? É inteira, ou seja, não apresenta divisões. Qual é? É a folha composta ou a folha simples? Para quem respondeu folha simples, parabéns! Quem é? Apresenta divisões, formando estruturas menores. Quem é? Quem respondeu a folha composta? Muito bem. Observe que a folha composta ela apresenta divisões. Tá bom? Página 186. Folhas modificadas. Todas as folhas são verdes, pessoal? O que vocês acham? Então, nós vamos descobrir isso agora.
As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e função diferente. Então, ela não precisa ser verde, ok? Ela não precisa ser igual a uma flor simples ou compacta, tá bom? Como nós vimos na página anterior, elas podem apresentar formato diferente, cor diferente, tá certo? Então, na planta aí, na imagem acima, as flores são as pequenininhas de cor branca. Veja se você encontra aí no seu livro. Ó, essa parte lilás não é a flor, ok? Ela é a folha, tá? Então, as folhas são essa parte verde e a parte lilás. Tia, e onde é que está a flor? Ela se encontra bem pequenininha na cor branca. Você encontrou? Show! Então, deixa eu me perdi. Na planta apresentada na fotografia acima, as flores são as pequenas de cor branca. Já a estrutura colorida ao redor das flores são as folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam na reprodução dessas plantas. Agora responda: você já machucou o seu dedinho no espinho de um limoeiro? Então, esses espinhos também são folhas modificadas. Por causa de seu formato, os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Olha aí, um espinho sendo folha. Você sabia disso? Página 187. O urucum, né? Agora nós vamos falar sobre as flores. O urucum, que nem eu mostrei para vocês, que é retirado, que é pisado, e os índios usam para pintar o corpo e nós usamos na cozinha como coloral, tá? Ele é utilizado na comunidade em que vive a Cici. É o fruto do urucuzeiro, uma árvore que apresenta flores rosadas. Observe a imagem do lado. As flores, elas estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução, tá? Então, nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta, e nelas são formados os gametas. Para que a reprodução ocorra, o grão do pólen, que contém o gameta masculino, deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. Na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água e de animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Vamos ver. Olha aí, cada animal está sendo atraído por algo diferente, tá? Nós temos aí um inseto, né, a abelha, nós temos uma ave, que é o beija-flor, e nós temos um besouro bicudo. Olha só, as flores polinizadas por abelhas geralmente são amareladas ou azuis e produzem uma substância açucarada conhecida como néctar, ok? Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiros e produzem grande quantidade de néctar, como essa que está sendo utilizada pelo beija-flor. As flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas apresentam um forte cheiro. Então, observe aí, cada animalzinho procura a sua florzinha preferida. Página 188. Observe a imagem ao lado. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente você associa essa flor com a imagem ao lado, certo? No entanto, essa imagem representa uma inflorência. Tio, o que é isso? Calma! Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que apresenta apenas uma flor. Esse conjunto de flores, o conjunto de flores é chamado de inflorência. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor. Observe aí, tem as pétalas e mesmo no meio tem um monte de florzinha bem pequenininha.
tem aí a foto do girassol. Do lado do girassol tem uma imagem bem ampliada de como a gente vê as flores bem miudinha, tá vendo? E do lado nós temos a hortênsia. Vê aí, parece um buquê, né? Pronto. Mas olha o tamanhozinho da florzinha. Olha o tamanho de cada florzinha. Muito bem. Para finalizar, página 189. Você vai retirar as letras em destaque nos enigmas e descobrir o nome de 3 plantas que podem servir de alimentos aos seres humanos, tá? Um exemplo, nós temos aí uma palavra e tem algumas letrinhas vermelhas. Você vai tirar essas letrinhas vermelhas e vai pegar as branquinhas e formar o nome de planta, tá? Que serve para nós como alimento, ou através das folhas ou através da flor. Ok? Então, vamos lá. Letrinha A. Dessa planta comemos as folhas. Quem será? B. Dessa planta comemos as flores. Qual será? Letrinha C. Dessa planta comemos as folhas. Então, você tira o que está em vermelho e coloca só o que está em branquinho. Certo? 2. Observe a tela ao lado do pintor italiano e me diga. Letrinha A. Quais as principais partes de planta representadas na tela? Observe, pessoal, que nessa tela o que vai apresentar são as partes que nós vimos hoje, tá? Nós falamos sobre o que hoje? Muito bem, sobre folhas e sobre flores. Show de bola, viu, pessoal? B. Para as plantas, qual é a importância das partes que você citou no item anterior? Se você disse que era folha e flor, você vai dizer qual é a importância da folha? Qual é a importância da flor? Então, vamos só relembrar. A importância das folhas é o seguinte: elas são importantes para a planta poder realizar as trocas gasosas, a transpiração e para poder produzir o seu próprio alimento. E as flores? As flores é para a reprodução das plantas. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, a tia está à disposição, tá bom? Um beijo, um abraço, eu amo você.